Eu sou Luana Lessa e vamos falar um pouco sobre recursos minerais. Bom, o que são recursos minerais? A palavra recurso significa algum material que nós usamos para fazer alguma coisa. Significa que estamos usando isso para conseguir trabalhar, para conseguir vender. É algum tipo de recurso para algo. E quando a gente fala de minerais, estamos falando que esses minerais são uma forma da gente conseguir alguma coisa. E a gente vai falar muito sobre os impactos da exploração desses recursos e vamos entender um pouquinho quais são esses recursos. Bom, nós temos 3 tipos de recursos minerais. São considerados a partir de serem metálicos, a partir deles não serem metálicos e deles terem um potencial energético, né? Quem são os metálicos? Eu estou falando, por exemplo, de ferro, ouro, bauxita, alumínio e vários outros que servem para a nossa indústria, que serve para fazer diversos tipos de produtos. Se você olhar ao seu redor, algum tipo de produto vai ter levado algum pouquinho desses materiais que servem para fazer ligas, seja de uma cadeira, pé de uma cadeira, o pé de uma mesa, inclusive de materiais eletrônicos. Quando a gente fala de não metálicos, a gente está falando, por exemplo, daqueles que não têm esse tipo de classificação, esse tipo de constituição. Eles são areia, calcário, entre outros, mas eles não deixam de ser importantes. Claro que a gente está falando aqui de uma relação de capital, então a finalidade de cada recurso diz mais ou menos qual é o valor que a gente vai dar para cada um deles. E aí nós vamos ter os energéticos. E aí lembra que eu acabei de falar da questão do valor que nós damos para eles? Então, os energéticos são aqueles que possibilitam que a gente consiga extrair energia e movimentar toda a nossa economia e movimentar inclusive o nosso estilo de vida. Por exemplo, petróleo, gás natural, carvão mineral. Você consegue imaginar um mundo sem petróleo? Vou fazer uma pergunta mais específica. Você consegue imaginar um mundo sem plástico? Pois bem, o plástico vai ser uma matéria que vem aí dessa manipulação do petróleo. Então, para vocês perceberem como o nosso modelo de vida não está completamente separado da questão mineral. A questão mineral está o tempo todo ao nosso redor. A gente só não consegue vincular o que é cada um. E quando a gente fala, por exemplo, de cada um deles para o mercado, é porque a extração deles é muito importante. Você vê, por exemplo, quando eu falo de ferro, ouro, não só o ouro também faz parte, por exemplo, de ornamentação. Você vê um relógio de ouro, um cordão de ouro, tem um valor de mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de todos esses, a gente está falando de uma indústria muito grande, com vários tipos de produtos que necessitam da extração desses minerais. Os não metálicos sustentam, quando eu falo de areia e calcário, sustentam toda a indústria da construção civil. Você consegue pensar a sua casa sem ter sido constituída usando areia? Você consegue imaginar, por exemplo, rochas que vão ser usadas como pedras de bancadas, de pia, etc. Tudo isso são não metálicos. E os energéticos já mostram bem a que eles vêm, né? Eles servem para completar toda a nossa produção industrial. É ele que vai ser a nossa fonte de energia, não só industrial, como inclusive as energias que a gente usa na nossa casa e a movimentação dos transportes a partir da gasolina, a partir do diesel e etc, tá? Então, a sua extração, ela vai sustentar toda uma cadeia produtiva. Quando eu falo de cadeia produtiva, gente, é uma coisa muito ampla, porque ela engloba cada tipo de indústria, cada mercado. Provavelmente você trabalha hoje porque existe uma cadeia produtiva que vai fazer produtos que você utiliza no seu trabalho. Ou, inclusive, você trabalha nessa cadeia produtiva dentro de todo esse panorama dos recursos minerais.
a atividade industrial e energética, elas são sustentadas, né, por esse extrativismo. Só que o que a gente precisa pensar, né? Para além disso aqui, a gente precisa pensar que o nosso padrão de consumo, ele pede cada vez mais o extrativismo mineral. Ele pede cada vez mais que a gente faça essa extração. E aí eu vou falar para vocês, as jazidas minerais, elas não são um fenômeno considerados normal. Elas são consideradas anomalias. Ou seja, aquilo é um diferencial, ela é uma anomalia geológica, porque você ter aquela quantidade de muitos minerais num só lugar vai gerar uma jazida. É essa jazida que eu consigo começar a explorar. Então eu preciso de ter um espaço com muito daquele mineral junto para que eu consiga extrair. Então, imagina que esse espaço vai receber muito peso do extrativismo. Ele vai ser muito intenso. Se eu falo de um espaço cuja a extração de algum recurso está sendo intensa, você já vai pensar que ali está rolando um impacto, né? E esse impacto ambiental, ele pode acontecer com relação a essa extração. Então a gente coloca assim, por exemplo, quando pensa em Minas Gerais, onde eu tenho jazidas, que são consideradas anomalias geológicas, naquele espaço você tem a junção de muitos minerais, eu começo a fazer aquela exploração, isso gera ali um impacto muito forte. E se eu não controlar a forma com que eu vou impactar aquele espaço, se eu não controlar a forma como eu lido com esse recurso, eu gero desastres ambientais e desastres sociais, como, por exemplo, o caso do rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho, que gerou um estrago ambiental e um estrago social muito grande. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que tem sim uma necessidade de consumo, mas essa necessidade de consumo, a gente geralmente não pensa que ela vai fazer com que tenha uma necessidade de extrativismo muito forte. Então, o meio ambiente, ele precisa ser pensado com mais sustentabilidade, mas ao mesmo tempo nós estamos muito ligados, o nosso modelo de vida está muito ligado a fazer extrativismo de todos esses tipos de minerais. Fazendo o resumo dessa aula, falamos sobre recursos minerais, sobre quais são os tipos de recursos minerais, o seu uso dentro da economia e a nossa forma de lidar com esses recursos. Bom, se vocês quiserem tirar uma foto do quadro, fiquem à vontade. Um beijo grande e obrigada por assistir essa aula.